bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog de leitura, ou reading vlog, como o título já diz. E eu vou ler a biografia de Saramago e eu vou ler também um mangá e contos novos de Mário de Andrade. Eu estou refazendo essa introdução porque eu não gostei da introdução antes, mas talvez eu coloque algum take da introdução inicial que eu tinha feito. Mas enfim, eu vou ler então uma biografia, que eu estou me acostumando a ler biografias agora. Vou ler um clássico e um mangá. E esse vlog vai abarcar uma semana de leitura e contos novos eu terminei, eu acho que no segundo dia ou primeiro dia de vlog que eu estava gravando. Eu não gravei tantas coisas assim, eu foquei muito mais na leitura e comentando sobre o livro em si. Eu espero que vocês gostem e não esqueçam de comentar aqui embaixo também sobre se você já leu esses livros ou que livros você me recomendaria para ler e fazer um vlog. Não esqueça de curtir também o vídeo para fortalecer o canal, para quem gosta de literatura poder acessar esses vídeos. Então agora talvez eu coloque um take da introdução para falar um pouquinho sobre esses livros e como está o andamento da leitura. E depois vamos para a leitura em si, e aí depois eu volto aqui para falar com vocês sobre a conclusão do vlog e o que eu estou achando e eu achei dos livros que eu li. Então, até daqui a pouco. É um dos meus autores favoritos. Eu, infelizmente, não tenho os livros Saramago na minha estante, eu preciso providenciar isso. E eu tô lendo a biografia dele. Eu tô na página 133 e o livro tem um pouco mais de 200 páginas, 220 por aí. Aí eu quero ver se eu leio bastante ele também, porque eu estou há muito tempo lendo ele, em torno de um mês e meio, talvez, porque ele é meu livro de ônibus enquanto eu tava indo pra faculdade. Mas agora que eu tô de férias, eu posso me dedicar mais à leitura dos livros que eu quero e outras coisas também. Além desses dois livros, talvez eu leia algum mangá. Eu tô pensando em ler o volume 2 do Soul Eater, se tudo der certo. E hoje eu não pretendo estudar nada, eu quero descansar, porque finalmente é a minha primeira semana de férias. Tô começando agora, porque semana passada, a segunda passada eu estava fazendo prova. Hoje é segunda-feira, dia 18, são 3h10 da tarde, se eu não me engano. E eu acho que eu vou preparar um café. Atualização agora sobre minha leitura. Eu li Vestidos de Preto. Eu comecei esses contos tudo, não comecei pela ordem, né, que o autor propôs. Aí eu li Vestidos de Preto. Eu gostei muito desse conto, eu anotei algumas coisas, marquei algumas passagens. Esse conto, no geral, o tema que ele vai abordar é sobre mais ou menos o fim da inocência, a obstrução da inocência infantil pelos adultos, o que há de inocente nas crianças é destruído pelos adultos, pela sociedade, achando que tudo é algo sexual. Aqui, essa passagem que eu quero mostrar pra vocês. O beijo me deixara completamente puro, sem minhas curiosidades nem desejos de mais nada. Adeus pecado e adeus escuridão. Se fizera com meu cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que doía no chão, mas a luz era violentamente branca, proibindo pensar, imaginar, agir, beijando. Tia velha, nunca eu gostei de tia velha. Abriu a porta com um espanto barulhento, percebi muito bem pelos olhos dela que o que estávamos fazendo era completamente feio. E nessa cena, as crianças só estão deitadas juntas, sabe?
E como o narrador protagonista ele fala, pra ele não tinha malícia e só isso. Eram crianças, se eu não me engano, o narrador menciona que tinha 5 anos aqui. E a malícia tava literalmente nos olhos de quem estava vendo. E aí, gente, minha unha tá horrível. Aí eu li Ladrão e tem uma aula no YouTube sobre esse conto. Então, assim que eu terminei de ler, eu fui assistir essa aula. E depois que o professor comentou que ele em médias reza, eu falei, putz, é verdade. Ou seja, ele começa da ação do meio para o final. E deixa eu ver. Aí eu tô com a sinusite atacada de novo. Aí tem o retrato da coletividade, tem ações sociais, o que é considerado errado, o que é considerado certo, coisas moralizantes, bastante crítica. É bem legal também esse conto, mas eu achei um pouco mais difícil. Aí, 1º de maio, eu comecei a ler e agora eu vou terminar. Eu já li quase todos os contos, esse é o penúltimo conto. Aqui. Já li quase todos, aí eu tô no 1º de maio e depois Atrás da Catedral de Rouen. E eu terminei de ler o livro. E não sei se eu vou conseguir terminar esse livro hoje. Eu espero que eu consiga. E sim, eu tenho um marcador do Baby Shark. E aí agora eu vou continuar a leitura. E aí talvez depois eu volte pra falar mais, mas com certeza vou falar mais sobre contos novos do Mário de Andrade. Eu tô amando esse livro porque tem muita coisa nas entrelinhas, tem muitos detalhes nos contos, detalhes incríveis. E eu fiz muita anotação, risquei bastante o livro. Eu acabei de terminar o conto 1º de maio, eu fiz bastante anotações. Eu destaquei muita coisa porque esse conto é muito interessante. Desde o início até o final, esse conto tem muito nas entrelinhas dele. Eu achei muito interessante os personagens não terem nome, eles serem referenciados por números, e esses números, eles são muito específicos. O protagonista, ele é o 35, aí ele encontra com um colega dele de trabalho, que é o 486, e depois ele encontra com outro colega, que é o 22. E, na verdade, esses números não são à toa. 35 o número 22 se refere ao ano de 1922, que é a fundação do Partido Comunista. Não é à toa que o 22 é um personagem idoso. Aí o 35 ele vai se referir ao ano de 1935, porque em 1935 foi o ano que 1º de maio virou feriado. Ele foi instituído como feriado pelo decreto 486, que é o nome do personagem. Esse decreto ele muda o 1º de maio, que era o dia do trabalhador, para o dia do trabalho, especificamente o dia da exaltação do trabalho, uma coisa mais voltada para a direita e com o sentido de diminuir a força do proletariado, porque não exalta o trabalhador. E são tudo referências da história e do contexto histórico que se encaixa 1º de maio. É um livro que também tem muita... É um conto que tem muita referência a São Paulo, então, onde o personagem vai passando, as estações, o autor vai descrevendo. O Mário de Andrade era apaixonado por São Paulo. Não é à toa que ele dedicou basicamente Paulicéia Desvairada inteira para São Paulo e exaltando cada pedacinho. E eu acho isso interessante porque é muito legal você passar por uma história e você conhecer
o lugar que o personagem tá passando. Por exemplo, a Estação da Luz, São Bento, Anhangabaú, Brás. É muito... Aí você fica, ai meu Deus, eu conheço esse lugar. Então, pra quem conhece São Paulo, vai gostar bastante disso. No Mário de Andrade. Dois pontos negativos nesse conto é que aqui tem, eu não sei se é do personagem ou do autor, mas por conta da época. Então, eu acho que é da história e por conta da época. Que aqui tem preconceito com o nordestino. No final do conto tem uma frase muito, assim, de revirar os olhos. Que ele vai ajudar um colega de trabalho que é carregador de malas. Aí ele vai ajudar esse colega que é o 22. Esse barulho ao fundo são minhas ratinhas correndo. A minha ratinha, cafezinho. E ele vai ajudar e ele fala que é uma família que tinha acabado de chegar. E ele usa um termo que é pra falar, é um preconceito contra o nordestino. E também tem um racismo aqui atrelado com desprezo muito forte. As mulheres, eu achei. Eu não, porque assim, o personagem em um dado momento ele vai se sentar para aproveitar o 1º de maio no banco de uma praça. Eu acho que é perto da Estação da Luz, se eu não me engano. E aí ele se sente rebaixado porque ele se compara às mulatas prostitutas. E eu achei isso um tanto agressivo. Então o que ele decide fazer é ler o jornal e não ficar sem fazer nada. É pesado. Esse conto tem muita coisa pra falar. Não só esse conto, mas renderia um vídeo pra cada conto desse livro. Então agora eu acho que eu só vou ler mais um conto e eu vou terminar e eu vou dormir, porque já tá bem tarde. Um trecho para vocês, para mostrar quão político é esse livro e quão tem da história, do contexto em que Saramago vivia e o quanto isso influenciava os seus escritos, né? Ó, a experiência histórica com as limitações de uma democracia usurpada pelo poder econômico reduzia ao formalismo sem substância nas relações sociais concretas, incapaz de se legitimar tão fortemente quanto no tempo do keynesianismo está em andamento. Aqui tem várias passagens interessantíssimas sobre o quanto os livros do Saramago são políticos. Aqui a gente tá na parte sobre o ensaio da cegueira. Eu ainda não li esse livro, eu não tô tomando spoilers, mas assim, eu tô entendendo a estrutura. Essa biografia, ela ajuda a entender as estruturas dos livros do Saramago, porque ele foi um homem de esquerda, ele foi um homem que buscava questionar o sistema, questionar o que nós tomamos como verdades. E aqui também tem partes de cartas de leitores, tanto de pessoas que não gostavam de Saramago, quanto fãs das obras dele. E aqui eu tô de 1995 a 2008, o ciclo da alegoria e outras obras, que são obras que ele vai compondo e
o ensaio sobre a lucidez, são obras que elas são alusões a alguma coisa, né? Elas são metáforas, principalmente políticas e também religiosas. É um momento em que o escritor ele mergulha no ser, estar e o questionamento sobre a vida. Aí eu quero terminar essa parte e aí acho que eu vou parar a leitura desse livro aqui em As Memórias, o Tema da Morte e a Viagem do Elefante. Eu acho que esse livro ainda vai ficar um bom tempo comigo, porque eu quero ler agora as obras do Saramago, porque esse livro, ele é muito instigante pra gente ler as obras dele, então agora eu quero ler as obras dele, acompanhando com esse livro aqui depois, pra entender, pra servir de mais discussão e um aprofundamento maior. Então agora eu vou encerrar esse vídeo no quarto da minha irmã novamente, mas dessa vez com uma decoração legal. E eu vou falar sobre, primeiramente, Contos Novos, que ele foi publicado em 1947. Ele é do Mário de Andrade, certamente dá pra ver, né? E fora que o vídeo inteiro eu tô falando dele. E esse livro é uma reunião de contos que foram escritos ao longo da vida do escritor. E já que ele pertence à escola modernista, então vamos ter aqui alguns temas em comum entre os contos, apesar deles não estarem ligados entre si. Então, um tema um pouco mais vai ser um tema social, crítico. Ele também vai falar sobre marginalização, sexualidade, temas que a escola modernista ela aborda. E apesar dos contos, a sua forma ser breve, os personagens eles têm um desenvolvimento muito bom. Os personagens são muito interessantes e muitos deles são marcantes, extremamente marcantes. Eu fiz até umas anotações aqui sobre os contos, né, do Mário de Andrade. E eu já fiz também resenha lá no blog exploradoradepáginas.blogspot.com, se vocês quiserem ler. E lá eu coloquei que, na totalidade, os contos são incríveis, tanto na forma narrativa, ambientação e construção dos personagens. Porque foi uma das coisas que me chamou muita atenção. E dos contos novos, como eu tinha dito para vocês no começo do vídeo, eu analisei 2 contos esse semestre na disciplina de literatura brasileira 1. E eu analisei Frederico Paciência, que foi um dos meus favoritos, eu acho que foi o meu favorito de longe. E eu analisei também O Poço, e eu gostei bastante do Poço. Ele é um conto extremamente crítico. Aqui a gente vai ter, né, nesse conto, O Poço, um personagem que ele é dono de fazenda e ele tem vários empregados, só que ele trata pessimamente seus empregados como se não valessem nada. E é como se fosse uma comparação do sistema e com o que a gente pode ter. Essa é uma leitura mais moderna, né? Que a gente pode fazer um pouco de anacronismo até. Mas enfim. E esse cara, né, esse dono dessa fazenda, eu esqueci até o nome dele, nem lembro se fala ou não no conto. Mas enfim, ele é tão caprichoso que uma caneta de ouro dele cai no poço, que por isso o título O Poço, e o conto gira em torno da busca dessa caneta de ouro e como ele trata seus empregados e como os empregados reagem perante a isso, se vai ter em algum momento que alguém vai se questionar e vai falar, não, peraí, eu não vou descer naquele poço. E é muito interessante, porque o clima tá frio, esse poço tá demorando para ser terminado, e os trabalhadores, um deles tá bem doente, os outros já também não estão, já estão sem forças em um determinado momento ali, porque eles tentam e tentam pegar aquela caneta no meio do barro, do frio, da lama, e nada dá certo. É muito... Eu não ia falar claustrofóbico. Claustrofóbico. Não ia falar que é claustrofóbico, porque ele não tá dentro de um
de um ambiente fechado. Até no Poço a gente não tem muita visão sobre o Poço em si, né, do personagem lá dentro, apesar de um dos personagens entrarem. Mas é uma sensação muito horrível, é muito sinestésico, porque dá desespero quando as pessoas, os trabalhadores vão lá tentar resgatar a droga da caneta. E o final desse conto, ele tem ali, não uma reviravolta, mas um detalhe muito sacana e que dá raiva, muita raiva. Já Frederico Paciência é uma história, é um romance entre dois jovens do mesmo sexo. Eles são dois amigos, o Juca e o Frederico, e vai contar o relacionamento deles. O Juca, né, que narra, o nosso protagonista, o narrador, personagem, ele vai contar sobre esse relacionamento que foi um pouco antes do ensino médio, até o término do ensino médio, e o que aconteceu entre eles e como foi desenvolvido isso. E é um conto que mexe muito com o coraçãozinho, porque você quer que os dois acabem juntos e fiquem juntos. Mas a gente tem que se lembrar que se hoje a comunidade LGBTQIA+, já é perseguida, já é rechaçada, imagina em 1930. E é esse cenário que Mário de Andrade vai mostrar. Então, é um conto que mexe muito com a gente e foi um dos meus favoritos, porque o desenvolvimento dos personagens é muito bom. O jeito que ele conta essa narrativa é extremamente fluida e é muito boa. Então, eu acho que é maravilhoso começar Mário de Andrade pelos contos novos antes de ir para Pauliceia Varada, porque Pauliceia Varada tem ali um momento que você já não tá entendendo muita coisa ali que tá acontecendo, mas o Pauliceia Varada é uma reunião de poemas. E aqui a gente vai conhecer a prosa do Mário de Andrade, que é maravilhosa. Em algum... Camisolinha foi também um dos meus contos favoritos. Eu tô aqui revendo o título dos contos que me marcaram. Eu anotei os contos que eu gostei bastante. Então, meu conto favorito foi Frederico Paciência, O Tempo da Camisolinha Vestida de Preto, sem dúvida, mas O Ladrão e O 1º de Maio são contos extremamente marcantes, e o Poço também, pelo final da história do Poço, é muito chocante. E eu acho que para entender um pouquinho os escritores dessa escola modernista, é bom a gente entender que eles vão ter referência aos pensadores modernos, porque os pensadores modernos europeus, eles mudaram a forma de como o Ocidente enxerga a cultura e a si mesmo. Por exemplo, Freud, Nietzsche e Karl Marx são importantes para a gente ler as literaturas da escola modernista. Você não precisa, de fato, conhecer muito eles, não vai atrapalhar a sua experiência de leitor. Se você não tiver experiência com eles, se você não conhecer eles. Mas assim, a história, a narrativa fica muito mais profunda e interessante quando você conhece o background, digamos assim, as inspirações do Mário de Andrade, os ideais também do Mário de Andrade, o que ele queria para a literatura brasileira e o que um movimento modernista queria para a literatura brasileira de fato. Então eu acho que a gente aproveita muito mais. É só uma dica só. A biografia de Saramago, eu adoro Saramago, um dos meus autores favoritos, mas infelizmente, como eu disse no início do vlog, eu não tenho nenhum livro dele na minha estante. Uma hora eu vou comprar. E eu ainda, como no take passado tinha falado, eu parei na página 164, As Memórias, o Tema da Morte e a Viagem do Elefante. Eu ainda vou continuar e eu espero conseguir ficar com esse livro um pouco mais de tempo para mim ler o ensaio sobre a cegueira e reler os parágrafos sobre o ensaio da cegueira, e também o Evangelho segundo Jesus Cristo e alguns outros livros que aqui são citados, e o Memorial do Convento também. Saramago, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1998, se eu não me engano. Eu acho que eu vou corrigir na tela se eu falei a data errada, mas enfim, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele é um grande escritor da língua portuguesa e ele traz uma visão de mundo
de acordo com seus ideais. Ele era um escritor de esquerda que promovia crítica social, que ele promovia uma crítica sociopolítica. Então, os seus escritos também têm bastante disso, e como a biografia não pode deixar de faltar, vai contar desde a infância do autor até os seus prêmios literários, a recepção da crítica quanto às suas obras e muito mais. E a recepção não só da crítica, mas também do público em geral, e o quanto também a direita não gostava do Saramago, quanto a direita rechaçava bastante seus livros. E isso também é um ponto bem interessante. E para finalizar esse vlog, vou falar também rapidinho, brevemente, assim, bem rápido, sobre o mangá que eu li, que é o Soul Eater, volume 2. Eu já assisti o mangá, então eu já assisti o anime, estou lendo o mangá, porque o anime me faz muita falta e eu gosto muito de Soul Eater. E o volume 2 vai contar sobre o Death the Kid, que é o filho da morte, entrando na Shibusen, a Maka treinando a habilidade dela de ver as almas das pessoas, e também a gente conhece um pouquinho mais sobre como que é o relacionamento dos artesãos com as suas armas, e a gente vê essa interação entre o Kid e as irmãs Thompson, o Soul, a Maka e o Black Star. E qual é o nome dela mesmo? E a relação também do Black Star com a Tsubaki, e a relação deles de artesão e arma, e o relacionamento de amizade também. Enfim, é um anime e é um mangá antigo, então acho que bastante gente conhece. Se vocês não conhecem, deem a oportunidade, é super maravilhoso. E esse vlog está chegando ao fim. Muito obrigada por assistirem até aqui, obrigada por terem acompanhado a minha trajetória de leitura durante essa semana, porque eu comecei esse vlog numa segunda e hoje é uma segunda, então foi uma semana mesmo de gravação, apesar de não ter gravado tudo que eu deveria ter gravado, só algumas coisinhas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para fortalecer o canal, ajudar a exploradora de páginas a crescer, para a gente falar sobre literatura e muito mais. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.